Em que contextos é que tu utilizas este tipo de linguagem, chamemos assim, que é o desenho? Usa-se o desenho para quê? Para explicar algo, não é? Para transmitir algo. Primeiro, acho que é a coisa mais... a utilização mais comum do desenho. Pelo menos para mim. Eu não uso o desenho como uma forma de expressão artística, não é? Uso o desenho como uma forma de explicar algo a alguém. Fazer um mapa da nossa ideia, da nossa linha de pensamento. Mas o desenho tem que ser organizado. O desenho não pode ser aleatório. O desenho tem que ser suficientemente simples. Não pode ser complexo, não pode ter complexidade. Tem que ser descritivo, mesmo que seja completamente abstrato, do ponto de vista da descrição de um objeto. E eu comecei a usar isto de uma forma cada vez mais sofisticada. E, portanto, o desenho, para mim, é essencial na minha forma de comunicação. Quase que diria que há, dentro da palavra desenho, inúmeras categorias que nós podemos encontrar. Uma delas é a ideia do esquema. Aqui já não é o desenho a comunicar, mas é, de alguma maneira, tu tentares que o desenho te clarifique o teu próprio pensamento, não é? A visualizar a reflexão da nova ideia. Portanto, e há aqui quase uma outra mais-valia, que já não é de uma comunicação para outros, mas é quase de uma autocomunicação ou de uma autoclarificação. O desenho, de facto, pode ser usado, e eu uso o desenho, para organizar as ideias, para mapear um sistema, um projeto, uma estrutura. Os engenheiros também usam isso, não é? Nos projetos que fazem, nas simulações que fazem com os desenhos, os arquitetos igual. Portanto, isso é o chamado desenho que me ajuda no conceito, na construção de um conceito, desenho conceptual, num projeto. Portanto, isso, quando eu chego à fase de ter uma ideia e conseguir desenhá-la, parece que é uma descarga. Ou seja, eu consigo desenhar e vejo assim, isto bate certo. Consigo. É assim. Vai por ali. Outras vezes, vejo, ao fazer o desenho, vejo, afinal, surge-me ali um problema, chamado a montagem de um determinado sistema, que se faz muito mais facilmente num desenho do que mentalmente. Montagem e desmontagem, visualização. Portanto, esse é esse o tipo de desenho que eu acho que é o desenho, que é um dos desenhos que eu identifico. Não é comunicativo, é um desenho que ajuda na reflexão, que às vezes é um desenho construtivo, ou seja, estamos a construí-lo, estamos a construir uma ideia. Ou seja, o desenho não está pré-concebido antes. À medida que vais fazendo o desenho, vais encontrando o desenho. Ou vais encontrando a própria figuração daquilo que queres. A primeira vez que eu faço um desenho, nunca tenho essa concepção feita. Isso é uma coisa que contraria qualquer outro tipo de pessoas que provavelmente pensam muito sobre um desenho e desenham, ou um artista, por exemplo, não é? Que imagina o desenho completamente. Não sei se é isso, não faço esse tipo de desenhos, mas o desenho, para mim, é sempre feito a partir da parte do desenho que está anteriormente feita. Ou seja, eu desenho uma parte e a seguir vou construir aquilo dali. Faço linhas de ligação, faço encaixes do desenho, é progressivo. De alguma maneira, há uma espécie de... Um desenho desenvolve outros desenhos. Exatamente. Isso há uma frase que eu costumo utilizar muito do Picasso, que diz assim: se queres saber como vai ser o teu desenho, tens que o fazer. Não é? É um bocadinho a mesma coisa, ou seja, ele não está perfeitamente delineado na mente. Isso leva-me também para uma questão que é um bocadinho uma questão fulcral nesta utilização do desenho, que é mais ou menos tentar saber se o desenho é uma forma de ver o pensamento. Pois, isso é outra vertente do desenho que nós, em ciência, usamos muito, e eu uso a minha maneira, não é? Que é, nós muitas vezes usamos o desenho como forma de transmitir uma imagem que de facto não existe fisicamente. Aquela imagem que por exemplo, um engenheiro tem de olhar para uma ponte e ver uma ponte, não é? Estudar a ponte, nós não temos esse privilégio, não é? De ver os átomos e as moléculas pelos nossos olhos, temos que os ver indiretamente a partir das propriedades, dos espectros, das informações que temos nas medições. Mas depois temos toda a explicação, todo o modelo, que são modelos complexos e que nós temos que os conseguir, de alguma forma, visualizar. E como é que
um físico, um químico, visualiza esse género de modelos. Muitas vezes é com figuras, não é? Com figuras, com esboços, que, de certa forma, mimetizam o modelo que nós estamos a usar. Isso é tudo um código de desenho. De alguma maneira, presumo eu que para os teus estudantes, quando tu fazes, quase que diria, esse lado performativo de desenhar, explicar desenhando e de criar uma espécie de narrativa durante a aula, no quadro da própria sala, e onde aquilo se vai visualizando, vai aparecendo ali a visualização da complexidade das coisas, da matéria, das interligações, etc. Qual é, por assim dizer, a reação dos alunos? Ora bem, relativamente à reação dos alunos, eu acho que numa primeira fase os alunos ficam indiferentes. Passado uma ou duas aulas que eu tenha com eles e que faça isto de uma forma quase repetitiva, eu acho que os alunos adoram isso. Adoram. Cada vez que eu faço isso, eles parece que há acordam. Sinto isso, sinto esse despertar. Portanto, o desenho também funciona como esse despertar. Depois há outra coisa que o desenho tem na transmissão da informação, quanto a mim, que é, em relação aos slides, e eu tenho essa experiência, é que esta parte construtiva do aparecimento do desenho à frente dos alunos, acompanhado em perfeita sincronia com o tempo, com o discurso verbal, tem um timing, ou uma temporização que é muito mais adequada ao tempo de percepção e de reflexão do aluno sobre a matéria. O esforço deles acompanharem é super importante, porque eles, ao fim e ao cabo, eles estão a tentar perceber se conseguem eles próprios desenhar a mesma informação, se conseguem fazer a mesma interpretação e a mesma, nem que seja copiar, mas ou copiar um desenho que já não vão conseguir copiar exatamente igual, tentam pôr os dados todos sem perder um ponto daquilo que está escrito no quadro. E tentam perceber onde é que as linhas ligam e porquê. Isso é uma das partes importantes da educação, acho eu, que é da estratégia educativa que eu uso e que muitas pessoas usam, que tem a ver com obrigar os alunos ao envolvimento. Não só a curiosidade, mas o envolvimento, e depois, se as pessoas meterem as mãos naquilo, depois a seguir passam à reflexão e aí é que o conhecimento fica consolidado. Tem que se estar constantemente a perguntar, a questionar sobre as coisas e a dizer, mas espera aí, mas acham que isto é assim? Quem é que sabe isto? Eu vou tentar, qual é a vossa explicação para este fenómeno? Como é que isto acontece? Ou porquê é que isto é assim? Porquê é que não é assim? E depois tentar dar uma resposta com desenho. Então dar respostas com desenhos é uma coisa fascinante. Dar respostas a perguntas que os alunos me fazem com desenhos. Os alunos fazem uma pergunta e eu respondo com desenho. E eu acho que essas respostas com os desenhos são as minhas melhores respostas. Eu uso muito isso, o desenho nas aulas, nas explicações, nas reflexões, nas discussões, nas argumentações, nos pensamentos. Só para terminar, é o desenho substituível? Insubstituível no sentido em que não há nada que substitua exatamente o desenho. Portanto, ou seja, se eu quiser, eu posso dizer que talvez o desenho não é essencial à comunicação, podemos arranjar outras formas de comunicação, mas que não há nada que substitua o desenho, eu não conheço. Não conheço, a não ser que seja desenhar num computador na mesma, é desenho na mesma, não é? Porque o desenho tem aquela capacidade de ser, então, em especial o desenho construtivo, o desenho que é feito à frente de alguém. Ou seja, o desenho em que nós estamos a desenhar e quem está a receber a mensagem está a ver-nos fazer o desenho. Isso, eu acho isso insubstituível, desse ponto de vista. Porque existe uma dinâmica, existe uma sequenciação, existem caminhos que se podem alterar. Nós temos o desenho ligado ao nosso cérebro. Na maneira como estamos a fazer a comunicação, estamos a comunicar como estamos a falar. Da mesma maneira que estamos a falar, e as palavras saem-nos, que o desenho é igual.
Não temos de fazer uma coisa dessas no computador à partida. É o que eu vejo de grande eficiência, por exemplo, nas aulas que dou com slides agora remotamente, é isso, é que o slide que vem a seguir não é se calhar o slide que eu queria ter a seguir. E se for com o desenho, eu mudo o desenho. E essa é a grande virtude. É que o desenho está diretamente ligado ao nosso cérebro quando o estamos a fazer. Portanto, eu acho, para mim, o desenho... eu cada vez desenho mais. É isso que eu posso dizer.